Paz inverencial. Em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento, neste 20º vídeo falarei sobre as dimensões inferiores da natureza, as regiões infernais. Como foi esclarecido no vídeo anterior, à medida que vamos despertando e aumentando o grau de consciência, vamos percebendo, vamos adentrando nas dimensões superiores da natureza. Por outro lado, se nada fazemos para despertar a consciência, ou seja, não eliminamos de forma voluntária os egos que carregamos interiormente, e pior, robustecemos ainda mais esses egos, esses desejos, ficamos com a consciência profundamente adormecida. Com a consciência profundamente adormecida, passamos a apresentar um comportamento frio, cruel, desumano e feroz. Um comportamento animalesco, diabólico, próprio da natureza egóica. Em um estado de consciência profundamente adormecida, certamente não entramos nas dimensões superiores, mas sim nas dimensões inferiores, nos mundos infernos. A palavra inferno deriva do latim infernus, que significa região inferior. Lembrem-se que os egos não podem subir aos céus, às dimensões superiores, porque não desceu de lá. Completado o ciclo de existência após a morte física, toda pessoa que não logrou eliminar os egos de seu interior passará pelo processo da segunda morte. Mas o que é a segunda morte? É quando a natureza, nas regiões infernais, elimina por meio de um processo muito longo e muito doloroso para a alma, a legião de egos que aprisionava, enganava essa alma. E por que a alma desce aos mundos infernos? Porque essa alma cheia de egos, após a morte física, não tem acesso às dimensões superiores, não pode subir aos céus. E quando a alma desce aos mundos infernos? Quando é cumprido totalmente seus ciclos de existência. E como é esse processo de desintegração dos egos no inferno? A essência, a alma, aprisionada nos egos, quando desce ao inferno, vai passando de círculo em círculo, de região em região, até chegar ao 9º círculo, onde as legiões de egos são desintegradas totalmente. E então, essa essência é liberada. Como ilustração, em cada círculo infernal, a natureza vai eliminando os egos que constituem uma cabeça de legião, um pecado capital que aprisiona a alma. O livro da Revelação nos alerta sobre esse processo da segunda morte. Abre aspas. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fecha aspas. E como a natureza desintegra a legião de egos que se agregou à alma, à consciência, nessas regiões infernais? Com o fogo. Prezados estudantes, compreendam que o ego, essa criação diabólica, só pode ser destruído, só pode ser desintegrado com o fogo. Ou eliminamos os egos de forma voluntária aqui no mundo físico, encarnando o Cristo, ou a nossa alma terá que descer a esse lago ardente de fogo, para que os egos sejam incinerados e a nossa alma liberta para adentrar nos céus. Prezados estudantes, lembrem-se que no vídeo especial de Natal foi dito que o Cristo é o fogo do fogo. Esse trabalho da cristificação nos permite, por meio do Cristo, eliminar de nosso interior essas legiões de egos, essas criações diabólicas, para retornar ao nosso Pai que está em secreto, lá na região do absoluto, de onde saímos um dia.
Uma região regida somente por uma lei, a perfeita unidade, abre aspas. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Prezados estudantes, compreendam agora o profundo significado das muitas moradas do reino dos céus, na qual se referiu o venerável Mestre Jesus. Após a morte de nosso corpo físico, adentramos numa região compatível com o nosso estado de consciência, em uma dimensão, em um céu superior ou em uma dimensão inferior. Prezados estudantes, percebam o significado ainda mais profundo dessas dimensões superiores e inferiores. Quem adentra no nono círculo dos mundos infernos, aquele que está em um estado de consciência profundamente adormecido, está muito, mas muito distante de seu Pai que está em secreto. Por outro lado, aquele que adentra no mundo empírico, na morada dos serafins, está muito, mas muito perto de seu Pai que está em secreto. Prezados estudantes, peço que após assistirem este vídeo façam profundas reflexões sobre a parábola do filho pródigo. Mas saibam o que todo iniciado sabe: a herança reclamada pelo filho pródigo não era dinheiro ou bens materiais, mas sim seu estado de consciência conquistado por lei. Prezados estudantes, somente o Cristo nos guiará neste caminho estreito e dificílimo que nos levará até o nosso Pai que está em secreto nos céus. Por isso, temos que fazer esse trabalho de cristificação. Assim como cada dimensão superior é regida por um número de leis, assim também é cada infradimensão. Nas regiões infernais, o número de leis é alto. Começa com 96 leis no primeiro círculo infernal e termina com 864 leis no nono círculo. Lembremos que quanto maior o número de leis, maior a mecanicidade, maior a densidade da dimensão. Lembremos que essas dimensões superiores e inferiores estão dentro e fora de nós. Assim como existem 9 dimensões superiores, 9 céus, também existem 9 dimensões inferiores, 9 regiões infernais. Muitos de nós já visitamos algumas dessas regiões quando tivemos algum pesadelo. Como dito, o inferno é constituído de 9 regiões inferiores: a infradimensão da lua, o primeiro círculo infernal, a morada dos inocentes que morreram sem haver recebido as águas do batismo; a infradimensão de Mercúrio, o segundo círculo infernal, a morada dos fornicários; a infradimensão de Vênus, o terceiro círculo infernal, a morada dos heliogábalos e dos glutões; a infradimensão do Sol, o quarto círculo infernal, a morada dos pródigos, esbanjadores e ávaros; a infradimensão de Marte, o quinto círculo infernal, a morada dos irônicos, dos iracundos e dos orgulhosos; a infradimensão de Júpiter, o sexto círculo infernal, a morada dos ateus materialistas, os que odeiam a divindade; a infradimensão de Saturno, o sétimo círculo infernal, a morada dos que cometem violência contra a natureza e dos falsários; a infradimensão de Urano, o oitavo círculo infernal, a morada dos dúlipas de capacete vermelho, dos bonzos, dos falsificadores de moedas e dos incestuosos; a infradimensão de Netuno, o nono círculo infernal, a morada dos traidores e dos velhacos do intelecto, da Torre de Babel. Prezados estudantes, observem que em cada um dos círculos infernais estão relacionados com os 7 pecados capitais.
À medida que a alma vai descendo a essas regiões, a natureza vai eliminando os egos até o último círculo, onde a essência fica totalmente liberta dos egos, dos desejos, e então pode adentrar nos céus. O primeiro círculo infernal, ou da lua, também chamada de limbo, é vivamente representada por todas as cavernas do mundo, que unidas astralmente vêm complementando a primeira região submersa. Tal região encontra-se todos aqueles inocentes que morreram sem haver recebido as águas do batismo. Isso deve ser entendido de forma simbólica, pois o sacramento do batismo é um pacto de magia sexual e será melhor explicado em vídeos posteriores. Nessa região também moram os equivocados sinceros, cheios de magníficas intenções, porém equivocados, pessoas que acreditaram na possível liberação sem necessidade da magia sexual. Nessa região, as almas são como sombras frias, com a consciência profundamente adormecida, como espectros da noite, ocupam-se das mesmas atividades da vida que passou, sonham com as recordações de ontem. No segundo círculo infernal, ou de Mercúrio, a morada dos fornicários, aqueles que gozam extraindo do seu organismo o esperma sagrado. Tais egos blasfemam incessantemente e odeiam de morte tudo aquilo que tenha sabor de castidade, região onde o entendimento humano não trabalha, mundo de instintos bestiais, onde a lascívia se mescla com o ímpeto da violência. Nessa região também moram os anjos caídos, citados pelas antigas teogonias religiosas. Qualquer iniciado vestido com um corpo astral pode vivenciar a realidade dessa região infernal. Do terceiro círculo infernal, na região de Vênus, uma região muito mais densa que as duas anteriores, muito mais grosseira. Essa é a morada dos praticantes de orgias, bacanais e glutonaria, defuntos que em vida participavam de grandes festins, banquetes e bebedeiras. No quarto círculo infernal, ou do Sol, moram os pródigos, os esbanjadores, aqueles que malgastam seu dinheiro, ainda que no fundo se sinta muito generoso. É indubitável que está violando a lei do equilíbrio, a lei da balança. Mora ali também o avaro, aquele que em vida não fazia circular o dinheiro, aquele que egoisticamente o retinha de forma indevida, mas além do normal, ostensivelmente prejudicou a coletividade, tirou o pão de muitas pessoas, empobreceu seus semelhantes. Os processos econômicos humanos, as flutuações da moeda, o débito e o crédito financeiro, o intercâmbio de mercadorias e moedas, a economia particular de cada um, o que cada um recebe, gasta, etc., pertence também à grande lei do eterno trogo auto-egocrático cósmico comum, a lei do equilíbrio. No quinto círculo infernal, ou de Marte, moram os irônicos, os furiosos, os soberbos, os altaneiros e os orgulhosos. Muitos soberbos que aqui sobre a face da terra brilhavam solenes nos ricos palácios e nas faustosas mansões. O mais doloroso dessa região abominável é ter que se encontrar os perdidos com suas próprias diabólicas criações milenárias. Inquestionavelmente, a consciência engarrafada em todos esses agregados psíquicos que constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo, há de se enfrentar a si mesma com todos os seus agregados psicológicos, seus egos. No sexto círculo infernal, ou de Júpiter, morada dos ateus materialistas, inimigos do eterno, vivem também nessa região os blasfemos, aqueles que odeiam tudo o que pode ter sabor de divindade, e os hereges, esses que cultivam o dogma da separatividade. Moram ali também os gerarcas que abusaram de seu poder
e claro que tais pessoas sofrem por consequente o indizível. Júpiter, como paternal amigo, sempre generoso, tem sua antítese nefasta nesses péssimos pais de famílias que, possuindo bens aos montões, negam pão, abrigo e refúgio a seus filhos. Indubitavelmente, é na nefasta região sexta abismal onde essas sombras pecadoras, depois da morte, encontram sua morada. Não é estranho, tampouco, achar na sexta região infradimensional submersa chefes de família muito honrados e sinceros, porém terrivelmente equivocados. Alguns desses senhores foram extraordinariamente fanáticos no mundo onde vivem e com paus e açoites ensinaram religião a seus filhos, como se isso se pudesse aprender com lategaços. Nefastos sujeitos que ensombreceram lares, amargando a vida de suas criaturas. No sétimo círculo infernal ou de Saturno, resulta interessante saber que todo aquele que ingressa no sétimo círculo leva em sua aura radiante a cor de sangue abominável que o torna certamente afim com essa zona submersa de nosso planeta Terra. É, pois, o sétimo círculo a morada dos violentos contra a natureza, dos violentos contra a arte, dos fraudulentos, dos violentos contra Deus, dos violentos contra si mesmos e contra seus próprios bens ou contra os bens alheios. Existe violência contra a natureza quando o homem obriga sua mulher a efetuar a cópula, não estando ela com disposição de fazê-lo. Existe tal delito quando a mulher obriga o homem a efetuar a cópula, não se achando este com disposição de fazê-lo. Existe tal delito quando o homem se auto-obriga, violentando-se a si mesmo para efetuar o coito, não se encontrando o organismo em condições aptas para isso. Existe tal delito quando a mulher se auto-obriga para efetuar a cópula, não se achando seu organismo em condições realmente favoráveis. Existe tal delito naqueles que cometem o crime de violação sexual, posse de outra pessoa contra a vontade da mesma. Existe violência contra a natureza nos masturbadores, naqueles que realizam a cópula química, estando a mulher na menstruação. Existe violência contra a natureza quando os casais realizam a união sexual, achando-se a mulher em estado de gravidez. Existe violência contra a natureza quando se pratica magia sexual 2 vezes seguidas no dia, violando as leis da pausa magnética criadora. São, pois, inumeráveis os delitos que entram nesta ordem de violência contra a natureza. Quando alguém obriga as criaturas inferiores da natureza a efetuarem cópulas artificiais, violentando o livre-arbítrio. Existe violência contra a natureza quando adulteramos os vegetais e as frutas com os famosos enxertos. Existe violência contra a natureza quando nos castramos ou quando fazemos castrar os animais. No 8º círculo infernal ou de Urânio, encontramos também os falsificadores da moeda, os falsários, os aproveitadores de pessoas, os incestuosos, os semeadores de discórdias, os maus conselheiros, os que prometem e não cumprem, os que fazem escândalos e também os que formam cismas, gente falsa e mentirosa, etc. e etc. Moram ali também os bonzos e dupas de turbante vermelho, os magos negros que despertaram a consciência no mal e para o mal. Abrem aspas. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Fecha aspas. Finalmente, no 9º círculo infernal ou de Netuno, são reduzidos a cinzas os traidores. Na 9ª esfera são desintegradas definitivamente as criaturas involucionantes,
Moram também ali os construtores da Torre de Babel. Simbolicamente, a Torre de Babel refere-se à realização de viagens espaciais. As viagens cósmicas não são permitidas aos animais intelectuais. Tentá-las é um sacrilégio. Tais viagens são exclusivas do homem cristificado. Depois de passar por todos esses círculos, de exalar o póstero alento nessas regiões infernais, a essência, o material psíquico, aquilo que temos de alma, fica livre, sem ego, pois, como já dito, este último é reduzido à poeira cósmica. A essência, a alma emancipada, assume uma formosíssima figura infantil, cheia de radiante beleza. Este é o instante solene em que os devas da natureza examinam a essência liberada. Depois de haverem eles comprovado até a saciedade que já não possui nenhum elemento infra-humano, nenhum ego, outorgam à alma a dita da liberação. Prezados estudantes, até aqui falei acerca das dimensões inferiores da natureza. Finalizando, visite nosso site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.